uma coisa bastante interessante aconteceu em câncer de pulmão. Câncer de pulmão é uma área que está mudando muito, né? Câncer de pulmão a gente percebeu que não é uma doença única, assim como todas as doenças oncológicas, a gente está percebendo que não são doenças únicas. Apesar de todas elas aparecerem no pulmão, elas são todas diferentes, né? Câncer de pulmão hoje não se trata sem saber qual é o nome específico daquela doença. Não, é como mal comparando. Você não tem que só saber o nome, tem que saber o nome, o sobrenome, CPF, o endereço, o telefone, tem que saber todos os detalhes do câncer de pulmão, porque esses detalhes vão te dizer quais são os melhores medicamentos e quais são os medicamentos com mais chance de resposta e menor toxicidade. Então, existe um tipo de câncer de pulmão, que é o câncer de pulmão que tem a translocação do ALK ou a mutação do ROS1, ou ROS1, né? É uma doença relativamente rara, em torno de 4 a 10% das pessoas só tem essa característica no tumor. Tá? Em geral, são pessoas que não fumaram, né? Então quem fumou em geral não tem essas características. E quando tem esse alvo, quando tem essa deficiência, a gente pode explorar essa deficiência com medicamentos que são extremamente efetivos em combater essa doença, com a mutação do ROS1 ou a translocação do ALK. A gente já tinha dois medicamentos aprovados, que era o crizotinib e o ceritinib. Detalhe, são medicamentos em comprimido, tá? Não é quimioterapia. A gente tinha mais dois em desenvolvimento, que estão em desenvolvimento ainda, e agora foi apresentado os dados do alectinib, que é um outro da mesma classe, só que ele é mais potente. Então foi uma comparação, metade das pessoas tomava o crizotinib, que era o anterior, que a gente já sabia que funcionava, e metade tomava o alectinib. O alectinib foi extremamente mais potente e mais eficiente do que o crizotinib. Ele aumentou o tempo de controle em 50%. Aliás, ele duplicou, né? Reduziu em 50% a chance de progredir. Então ele duplica o tempo de controle. E uma coisa mais importante, a chance da doença escapar para o cérebro é reduzida em 86%. É uma coisa que a gente nunca viu antes, né? Câncer de pulmão, eventualmente ele sai do pulmão, escapa e vai para o cérebro, pode ser uma situação complicada. Esse medicamento reduz em 84%. 86%, eu não me recordo agora o número exato, mas é mais de 80% a chance da doença escapar do pulmão para o cérebro. Então é um dado extremamente interessante. É um medicamento que não está ainda no Brasil, não foi nem aprovado nos Estados Unidos ainda, porque foi apresentado agora o resultado, né? Mas assim que ele chegar no Brasil, ou nos Estados Unidos, com certeza vai ser a primeira linha. A primeira opção de escolha vai ser o alectinib no lugar do crizotinib, tá? Então, isso é um resultado bastante importante. Eu julgo que esse foi o dado talvez mais importante em câncer de pulmão que a gente viu, foi a apresentação do alectinib, tá? Só para a gente entender a lógica aqui, por que demora para chegar e tal os remédios, né? A gente tem que passar por algumas etapas. A primeira etapa é avaliar se o remédio funciona sim ou não, né? Que é isso que a gente está conversando aqui. Sem um estudo clínico, você não sabe se o remédio é eficiente ou não. Tá? Então, o estudo clínico ele prova que o remédio funciona. Tá? Depois disso, a companhia ou a universidade que desenvolve o medicamento, ou a pessoa que desenvolveu o remédio, tem que apresentar um dossiê com todas as especificações do medicamento e dos estudos para a autoridade de saúde, que no caso dos Estados Unidos é o FDA, no caso do Brasil é a Anvisa, no caso da Europa é o EMA. Então, vários países têm mecanismos diferentes. Tá? Então, essa autoridade de saúde vai avaliar esse resultado, esse dossiê e dizer, olha, esse medicamento aqui pode ir para o mercado, ele é seguro e ele é eficiente, está autorizado a ser utilizado no mercado. Tá? Ou não, esse aqui falta informações ainda, a gente não vai te dar autorização para o mercado até que você forneça essas e essas informações, ou faça esses estudos, ou não de todo, com isso aqui a gente não consegue fazer autorização nenhuma, tá? Então esse primeiro momento, esse momento da autorização do medicamento vai ser feito agora, com a apresentação dos resultados para a autoridade de saúde, tá? Então isso já demora um pouquinho. E dependendo de cada país, a burocracia é um pouco mais lenta. Como a gente pode imaginar, a burocracia do Brasil é um pouco mais lenta, ou bastante mais lenta, do que a burocracia de países como os Estados Unidos, ou como o mecanismo central europeu, né? Todos os países europeus usam o mesmo mecanismo. Nem tudo é culpa da autoridade brasileira, da Anvisa. Demora, às vezes, para que as indústrias apresentem para o Brasil. Elas não apresentam os dossiês para todas as autoridades de saúde ao mesmo tempo, né? Pode ser que eles apresentem antes nos Estados Unidos, que é um mercado maior e tal, e depois apresentem no Brasil. Enfim, é uma coisa que a gente tem que lutar para também reverter, né? Que quando seja apresentado também no Brasil, tá? Depois que o remédio está aprovado para uso em seres humanos no Brasil, ele pode ser comprado, mas isso não significa que ele vai estar no SUS, tá? Ele significa que ele está no Brasil. Para o SUS incorporar, existe uma negociação entre também a indústria que fabrica o medicamento, ou a universidade que fabrica o medicamento, e o SUS, em relação a custo, em relação a quais indicações, em relação a como que aquele remédio vai ser utilizado.
E esse é um momento que se perde mais tempo no mundo inteiro, em qualquer país, tá? Na Europa também se perde bastante tempo nessa negociação de preços, vai incorporando serviço público, sim ou não, tá? É uma negociação com o Ministério da Saúde e por vezes no Brasil, né? E por vezes você tem que ter um parecer técnico da Conitec, que é um órgão que avalia se vale a pena, se aquele remédio compensa ser reembolsado ou não. Será que a gente não tenta coisas melhores? Será que ele modifica a saúde pública do Brasil? A que custa e tal? Então tem uma série de discussões que fazem parte desse jogo aí de botar o remédio no mercado ou não. E são discussões que tem que ter com a sociedade como um todo, né? Que esse trabalho que a gente faz de conversar é pra gente também, né? Nós que somos médicos e pacientes, ter um pouco de voz ativa em dizer isso aqui interessa, isso aqui talvez a gente não precise agora. Enfim, pra gente poder negociar com os órgãos de saúde ou reivindicar as coisas que a gente acha interessantes para ser incorporadas na saúde pública, tá? Então a gente está nesse momento agora, no momento anterior, no momento da ciência ainda, tá?